Cara, por que existe a tendência do discípulo trair ou se separar daquele que o ensinou? Isso acontece muito, né? Sim. E são poucos os casos em que você vê que o discípulo não se separa do seu mestre. Você vê que até com Jesus, entre aqueles 12, teve um que mandou ver, que traiu mesmo. Sim, pai. E num certo sentido, é muito difícil para aquele que um dia chegou e que no curso dos anos aprendeu praticamente tudo que aprendeu com alguém, não querer matar essa pessoa. Que isso, Caio? Porque é como o filho na psicanálise que sempre sente o ímpeto de matar o pai para se diferenciar do pai e desenvolver sua identidade. O pai é supostamente um abafador da identidade dele, da pessoa dele e tudo mais. Então, sim, o impulso é aquele de refratariedade para com a figura masculina. É mais ou menos a mesma coisa em relação ao discípulo e o mestre, que entra na figura do pai nessa história. Aí você vê, por outro lado, tem alguns casos em que o mestre não suporta ser ultrapassado pelo discípulo. É mais ou menos o que aconteceu entre Freud e Jung. Sim. Rolou uma treta aí. Quando o cara sente que o outro deu um passo para além. Aí o Freud começou a dizer, não, você tem que ser um representante da minha psicanálise. Aí não, né? Uhum. Mas isso é mais raro. Na maioria das vezes o que acontece é que o discípulo vai aprendendo tudo. Enquanto ele está aprendendo a pensar, a falar, a se expressar, a criticar, a julgar no sentido de compreender e discernir, concluir. Sim. Enquanto ele vai formando a epistemologia da percepção dele, enquanto ele vai desenvolvendo as suas sinapses durante os anos, ele é grato. Quando ele começa a notar que longe do mestre ele pode repetir o mestre, falar o mestre, no início ele começa sempre falando, dizendo como disse o meu mestre, como diz fulano de tal, como diz, sempre aludindo a ele. Uhum. Até que chega uma hora em que o cara começa a fazer os experimentos num ambiente onde o seu mestre original não é conhecido. Aí você fala as mesmas coisas e encanta. Aí, inconscientemente, a questão que vem é por que eu ainda preciso me referir ao meu mestre? Sim. Se tudo que o meu mestre diz é óbvio, é tão óbvio que agora eu não preciso mais nem pensar, eu falo naturalmente a mesma coisa. Sim. E do meu modo. Aí são poucos os que têm a viagem de discernimento dizendo, é claro, depois que você ficou anos aprendendo isso, virou óbvio, seu idiota. Mas você não teria feito essa viagem sozinho até aqui. Com certeza. Você foi apanhado pela mão, foi ensinado, compreendeu e agora acha que o mundo começou com você. Mas é o pensamento de um estulto, de um insensato, de um panaca, na realidade, né? Uhum. Mas quase todo mundo age assim. A mediocridade não sabe honrar e nem reconhecer a base da sua formação fundamental e essencial. A mediocridade anela pelo dia em que ela vai poder falar dela própria como se ela não tivesse recebido contribuição nenhuma. E é por isso que a maioria dos discípulos traem os seus mestres. Porque a maioria dos discípulos são medíocres e inseguros. E eles, quando encontram o mestre, até reverenciam de todos os modos, mas você
os ouve falar aquilo que você gastou anos ensinando a eles e eles acham que se diminuem se disserem que aprenderam aquilo com você. A gente vê isso na Bíblia. Entre os apóstolos, a gente vê essa situação instalada. Faz parte da mediocridade da natureza humana, da maioria das pessoas. Não são todos, mas a maioria sim. E essa é a razão pela qual, frequentemente, os discípulos querem esquecer o mestre e querem que ninguém saiba quem foi o mestre deles. Para todo mundo, para que os ignorantes pensem que eles são a explosão do haja luz e houve luz. Isso é ruim demais. É ruim demais, é feio a dessa, mas é disso que o mundo está feito. E eu conheço milhares de discípulos exatamente assim. Ô Caio, eu lembro de você falar muito do Antônio Elias, né? Isso, reverendo Antônio Elias. Reverendo Antônio Elias. Ele foi um mestre seu, Caio? Foi do meu pai, primeiro do meu pai. Sim. Em seguida meu. E eu já disse aqui várias vezes em que ele foi um grande mestre para mim, sobretudo na humanidade dele, no modo dele tratar o ser humano crente, sem drama. E não fazer drama nenhum de nenhum drama de crente. E de não pegar corda com nenhuma fofoca de crente. De entender, e eu aprendi com ele, com o bom humor dele, até a jocosidade dele em relação a... Ele tinha isso? De sair morrendo de ir. Olha. Sair morrendo de ir, meu Deus, já pensou se eu vou fazer uma coisa dessa? Jamais. Quer dizer, um homem desses não precisa de um quadro negro para te dar aula de nada, é só olhar que você está aprendendo até atravessar a rua com uma pessoa assim. Até os seus gostos mudam com uma pessoa assim, seus modos, seus interesses, seus humores e tudo mais. O sarcasmo fino dele, a picardia gostosa, o bom humor, aquela incapacidade de perder a piada, era muito engraçado. Ele tinha essa coisa... Ele dava uma devolução com toda graça possível, sem ofender, mas ele não conseguia não dar aquela gargalhadinha. Não é como uma das últimas, ele já com 95 anos, pregando na igreja presbiteriana de Copacabana, quando chegou à porta, uma senhora de uns 87 veio a ele cumprimentar e disse: eu conheço o senhor desde que eu sou menina, desde que eu sou jovem, como acontece comigo toda hora. Claro. Aí cumprimentou lá, ele, obrigado, Deus abençoe. E ela disse: eu oro a Deus para que ele lhe faça viver até os 120 anos. Ele falou: pelo amor de Deus, não ponha limite na graça do Senhor. Não dá um teto para ele. No ano seguinte ele morreu. Morreu rindo. Maravilhoso. E feliz, incrível. Maravilhoso.